Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos ver sobre a mitose. Nós vamos acompanhar todo o processo de divisão celular chamado mitose. Eu vou usar na aula alguns artifícios. Pegarei algumas imagens de livros, mas também vou desenhar a mitose nas suas fases, prófase, metáfase e telófase, para que você possa perceber um pouco mais de detalhes, um pouco mais calmamente, por que essas fases são assim denominadas. Bem? Mas antes disso, eu gostaria de retomar e iniciar a aula lá numa gravação que nós fizemos lá atrás, quando nós falamos de núcleo celular. Se voltar lá, você vai encontrar. Mas eu vou trazer para a aula um pedacinho dessa aula de núcleo celular para você entender por que eu fiz aquele desenho naquele momento, naquela aula, porque ele seria importante para a nossa aula sobre mitose e meiose. Bem, vamos recapitular então. Nós vamos encontrar o material genético. O material genético conhecido como DNA, ácido desoxirribonucleico. Ok? Bom, para cada espécie existe uma quantidade definida de filamentos de DNA. No caso da espécie humana, nós temos 46 filamentos de DNA. Eu vou brincar com vocês e vou desenhar esses 46 filamentos dentro do núcleo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 44, 45, 46. Incrível, não é? Se você não tivesse visto eu desenhar as 46 filamentos e você olhasse direto esse desenho, você não diria que existem 46 fitas aí dentro, diria? Pois bem, cada fita dessa, né, ela está esticada, e vocês repararam que quando eu desenhei, eu comecei de um ponto e depois fiz novamente. Esse ponto, que não necessariamente é no centro, receberá o nome de centrômero. Vamos conversar sobre ele mais para frente, tá bem? Mas observe que formou aqui uma estrutura quase que homogênea. Se eu tivesse que desenhar uma célula, eu desenharia toda pintada, inteiramente pintada assim, inteiramente pintada, porque eu não consigo de fato diferenciar esses 46 filamentos. Há algumas regiões que estarão mais condensadas, regiões menos condensadas. Bom, a esse conjunto de 46 filamentos de DNA, nós damos o nome de cromatina. Essa é a cromatina. Agora, essa célula, ela não está em divisão. Nós dizemos que ela está em intérfase. Na fase de intérfase, você vai encontrar o núcleo com a cromatina. Mas e quando a célula for se dividir? Quando ela for sofrer mitose e meiose? Vamos lá. Bem, vamos partir de novo então dessa célula que agora vai sofrer o processo de mitose ou meiose. Vamos pensar na mitose, né? Na mitose, que é um tipo de divisão celular, uma célula dará origem a duas outras células, certo? Isso é usado para repor células perdidas ou para o organismo poder crescer. Mas pensem bem, se uma célula 46, com 46 cromossomos com 46 filamentos de DNA, dará origem a duas células com também 46 filamentos de DNA, o que tem que acontecer com o material genético para que isso dê certo? Ele vai ter que se duplicar, exatamente. Então, quando a célula entra em divisão celular, antes de que ela comece essa divisão, há uma duplicação do material genético. Isso acontece ainda na fase de intérfase. Então, nós vamos representar isso. Observe. Então, nós temos aqui um dos filamentos, lembrando que são quantos? 46 na espécie humana. Quando, né? Então, nós temos um filamento, dois filamentos, três filamentos, quatro filamentos, 46 filamentos. Tá bem? Eu desenhei aqui um parzinho de filamentos. Quando essa célula vai entrar em divisão celular, o que acontece é que esse filamento se duplica. Ocorre uma duplicação do material genético. Olha o que acontece. Passa a ter dois unidos pelo mesmo centrômero, tá bem?
O centrômero continua aqui. Só que, lógico, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês lembraram? Naquela aula eu já estava começando a ensinar divisão celular para vocês. Então, observe que todo esse primeiro processo que nós passamos é a intérfase acontecendo. É a intérfase. E a duplicação do material genético ocorre na fase S da intérfase, no momento S da intérfase. A partir daí, nós vamos estudar então a mitose. Ok? Vamos lá. Ok, pessoal, então nós temos aqui 4 células desenhadas. A sequência é prófase, essa, metáfase, anáfase e telófase. Desenhamos as células arredondadas assim para facilitar, né, a esquematização. Mas lembrando que isso que estou desenhando aqui é a membrana citoplasmática. E o que vai acontecer com o núcleo? Como o material genético se duplicou, na prófase o núcleo está bastante inchado e a carioteca está praticamente sumindo da célula, ela vai desaparecer, ela vai se desfazer. Por quê? Porque a quantidade de material genético dentro da célula é muito grande, o núcleo não comportaria tudo isso. E toda a organização que vai se suceder daí para frente faz com que o núcleo se desestruture, a carioteca se desestruture. Outra característica importante que a gente começa a observar na prófase é que os filamentos de DNA eles começam a ficar mais condensados, eles começam a se condensar. Vejam que eles estão duplicados, não é isso? Nós já vimos isso lá atrás na intérfase. E agora eles vão ficar mais condensadinhos. Observe que nós vamos desenhar uma célula 2N igual a 4. Não se esqueça que na espécie humana é 2N igual a 46. Mas se eu fosse desenhar 46 cromossomos, a gente ficaria o dia inteiro fazendo isso. Então eu estou reduzindo para 2N igual a 4. E é importante que você observe isso, porque nas provas de vestibular se trabalha muito isso. 2N igual a 6, 2N igual a 4, 2N igual a 8. Então essa célula 2N igual a 4. Dois cromossomos homólogos. 2 cromossomos homólogos. Tá bem? 2 pares de cromossomos homólogos. Então essa é a prófase. Outro fator importante que acontece na prófase é que existe uma organela só presente na célula animal chamada centríolo. O centríolo vai se duplicar e ele começa a migrar para as extremidades, para os polos da célula. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai formando fusos que vão se ligando ao centrômero. Lembra da história do centrômero? Então esses fusos vão sendo ligados ao centrômero e vão se organizando nesse sentido, ok? Até que esses 4 cromossomos, no caso da célula 2N igual a 4, fiquem totalmente espiralizados, então eles ficam bem condensadinhos assim. É nessa fase, na metáfase, que nós temos os cromossomos mais condensados possíveis. E aí é que a gente consegue fazer aquele exame que nós vimos naquele vídeo também, chamado cariótipo. Lembra do cariótipo? Se não lembra, volta lá na aula. Então você tem todos os cromossomos no equador da célula, no centro da célula. E o centríolo, que agora está na extremidade, já montou um fuso de um lado e do outro, de um lado e do outro, de um lado e do outro, e assim sucessivamente. Por que ela chama metáfase? Porque meta é no centro, então os cromossomos estão todos no centro, no maior grau de espiralização possível. Essa célula está em metáfase. Pois bem, o centríolo agora vai coordenar a separação das cromátides irmãs. Ela vai separar as perninhas aqui do cromossomo e começa a encurtar o tamanho do fuso. Então está aqui o centríolo de novo, certo? E o fuso começa a fazer isso aqui, ó, começa a encurtar e separa as duas cromátides irmãs, separa as duas perninhas do cromossomo. Olha que legal, né? Olha o que está acontecendo. Nós estamos separando. Lembre-se que quando começou era um filamento, ok? Esse filamento se duplicou e agora está se separando novamente. Vai ficar
4 filamentos de um lado, 4 filamentos do outro, até que chega na última fase, que é a fase da telófase, quando o núcleo começa a se organizar de novo, a carioteca começa a se formar de novo, lentamente, e lá dentro os cromossomos, agora não duplicados, começam a esticar de novo. O que ele está fazendo, hein? Ele vai voltar para a fase de intérfase. Olha que bonito. Ou seja, uma célula que começou com 2n igual a 4, vão formar duas células 2n igual a 4. Beleza? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aí, a célula que está em telófase, lembrem-se, né? As cariotecas se formando, o material genético já se esticando, ok? E agora vai acontecer um fenômeno importantíssimo chamado citocinese. Olha só, há um estrangulamento, força centrípeta separando as duas células, até que definitivamente ocorra essa separação. Lembrando que nas células vegetais o processo é contrário. Devido à parede celular, não dá para acontecer esse estrangulamento. Então, na célula vegetal, vamos tentar esquematizar uma no cantinho aqui. Na célula vegetal, suponhamos que isso aqui seja uma célula vegetal, ok? Parede celular. Quando ela for sofrer essa citocinese, ela acontece de dentro para fora, uma força centrífuga. E ela vai rompendo até que toda a célula se rompa em duas. Ok? Isso é uma diferença importante entre a célula animal e a célula vegetal. Lembrando então que essa será uma célula 2n igual a 4. 1, 2, 3, 4. E essa será uma célula 2n igual a 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Bem, vamos ver então o que nós acabamos de apresentar na forma de desenho nesses esquemas, né, que aparecem nos livros didáticos. Então, a primeira fase, como nós dissemos, é a prófase, né? A primeira fase da mitose é a prófase. E aqui estão descritas as etapas principais que ocorrem dentro da prófase. Lembrando rapidamente, os cromossomos vão se condensando, a carioteca desaparece, os centríolos se duplicam, caminham para polos opostos e começam a formar os fusos que se ligar ao centrômero. Essa é uma imagem característica da prófase, bem no início da prófase. Bem, pode desenhar a prófase nesse estágio, mas pode desenhar a prófase naquele estágio que eu desenhei lá no desenho, né? E os centríolos estão mais para baixo, os condensados, ok? E aí vem a metáfase. A metáfase é característica. Tem que estar todos no centro da célula, no equador da célula, com os fusos ligados dos dois lados. Isso na mitose. Bem? Ligado dos dois lados. Então essa é a metáfase. Não tem como errar. Né? Não tem como errar. Todos os cromossomos no centro. Ok? Alinhados. Lado a lado, no equador da célula. Aí os fusos começam a encurtar e puxar as cromátides irmãs para cada uma das extremidades. Separou. E aí finalmente vem telófase. Ocorre o processo de citocinese, ou seja, estrangulamento da membrana citoplasmática, separando duas células irmãs com o mesmo número de cromossomos do início do processo. Ok? É isso. Ok, pessoal. No YouTube existe uma infinidade de desenhos, de esquemas, também de animações e até gravações de processos de mitose e meiose, que eu não vou trazer aqui para o nosso vídeo,
por uma questão de direitos autorais, e aí quando eu subo isso lá no YouTube é bloqueado. Mas eu recomendo que vocês entrem lá no YouTube e digitem animações de mitose. Vai aparecer um monte de coisas para vocês observarem. E aí vocês vão poder identificar as fases que nós acabamos de discutir aqui. Bem, no próximo módulo, no próximo videoaula, nós vamos falar um pouquinho da meiose. E aí estabelecer comparações entre meiose e mitose. Combinado? Até a próxima.